Eu sou o PH Pereira do canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, deixe o seu like e também não esqueça de ativar o sininho a fim de receber todas as nossas notificações. Tem pessoas que estão apenas assistindo, meus irmãos, os vídeos e não estão dando like ou talvez estão esquecendo de dar o like, né? E você sabe que esse canal só irá sobreviver com a ajuda de vocês. Se vocês gostam dele, por gentileza, não esqueçam de deixar o seu like, ok? Para se dar relevância aos meus vídeos. Meus irmãos, vamos dar sequência à nossa exposição em Mateus 24. E dessa feita nós iremos apenas nos concentrar no verso de número 15. O texto diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da dissolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Esse texto tem sido motivo de muita discussão e algumas interpretações têm sido colocadas em pauta, em discussão, para se entender a figura ou a personagem misteriosa aqui desse texto. Quem é o abominável da dissolação, né, de que falou o profeta Daniel? Pois bem, eu vou apresentar-lhes algumas das interpretações e a última, é claro, que a minha interpretação que eu penso ser mais coerente, não apenas minha, né, mas uma gama de teólogos por aí. Essa expressão abominável da dissolação, que estaria no lugar santo, alguns entendem, por exemplo, que refere-se ao Antíoco Epifânio IV, que era um rei sírio que invadiu Jerusalém e também, com isso, invadiu o templo judaico, oferecendo cultos a ídolos pagãos como Hércules, Júpiter, e também ofereceu ali uma porca no lugar sagrado. E só então, no ano 167 a.C., é que houve a reconsagração do templo, dos utensílios sagrados, e desta forma, então, também os sacrifícios diários voltaram. Né? E alguns entendem que o abominável da dissolação tem a ver com Antíoco Epifânio IV. Por essa restauração no ano 167 a.C., é por isso que até hoje os judeus comemoram a festa de Hanukkah, a festa da dedicação, né? Enquanto mundialmente, universalmente comemora-se o Natal em 25 de dezembro, lá em Israel, os judeus espalhados pelo mundo todo comemoram essa festa de Hanukkah em decorrência dessa reconsagração por meio dos judeus, Judas Macabeus, né? E que trouxeram essa purificação no templo, essa reconsagração. O problema quanto a essa interpretação é que Jesus não está falando de algo que aconteceu no passado. Não está falando de algo que aconteceu ali no contexto de Antíoco Epifânio IV. Jesus está falando de um contexto e de uma realidade futura. Observe a expressão, quando, pois, virdes. Não é que eles já viram, mas que eles veriam isso, ou seja, no passado, quando, pois, virdes. E, de fato, com base nessa expressão, quando, pois, virdes, alguns também interpretaram, como, por exemplo, esse abominável da desolação, então seria, por exemplo, o grupo dos zelotes, que era um grupo vinculados à política. Os zelotes, eles tinham repugnância pelo Império Romano. Também tinham pelos próprios judeus ali depois, né? Mas inicialmente seria pelos próprios romanos. Eles tinham raiva de Roma. E o líder dos zelotes, João Levi, né? Ele começou a instigar os judeus de criar uma rebelião, né? E instigava inclusive os sacerdotes, né? Para que eles se ajuntassem com o grupo dos zelotes e destruíssem com o Império Romano. Mas os sacerdotes, entre eles se destacou também o sacerdote Ananias, que não concordou com a ideia dos zelotes, em especial com o líder deles, João Levi, não é? E, portanto, os sacerdotes, em especial Ananias, né, que se destacou muito bem, foi morto pelo grupo dos zelotes. E então os zelotes invadiram o templo judaico no lugar santo
eles começaram os criminosos ali do grupo dos Zelotes começaram a passear no lugar santo, inclusive a matar pessoas ali, derramar muito sangue ali dentro do templo judaico. E alguns entendem que esse abominável da desolação seria exatamente o grupo dos Zelotes profanando o templo. Segundo consta também, eles elegeram um palhaço por nome de Fane como sumo sacerdote. Então isso seria abominável da desolação. Não concordo com essa posição. Existe uma outra posição também, essa mais dentro do campo do futurismo, né? Teólogos futuristas entendem que o abominável da desolação aponta para um futuro possível anticristo, né? Que nada tem a ver com o texto aqui. O texto não fala de anticristo, não fala de um homem político aí mundial, universal, que há de vir, não, tem nada a ver, né? Então os teólogos futuristas, eu penso que a interpretação mais incoerente é a deles. Entendem com base aqui em outros textos que eu posso fazer vídeos, né? Comentando também, eles entendem que esse abominável da desolação é o anticristo futuro, escatológico, último, que irá profanar o templo. E eles acreditam na possível reconstrução futura de um templo judaico, de sacrifícios voltando novamente, tem nada a ver, e eu posso comentar em outros vídeos. Mas este abominável da desolação não é Antíoco Epifânio, não é o grupo dos Zelotes, não é um futuro anticristo escatológico que irá ter um poder mundial, não. Jesus falou quando pois virdes, é claro que ele está apontando para o futuro. Observe que a profecia aqui foi no ano 30. E eu entendo que esse abominável da desolação é exatamente as tropas e as legiões romanas. Observe que nós já estamos discorrendo todo o contexto ali que as profecias se cumpriram no ano 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém e também com a destruição do templo judaico. Jesus disse: "Quando pois virdes", é claro que ele apontava para isso no ano 70, isto é, 40 anos depois. E de fato isso aconteceu. Existe uma expressão que nós usamos dentro da teologia reformada chamada de Imago Dei. Ou melhor, a expressão é analogia da fé, melhor dizendo, né? Essa expressão, analogia da fé, ela faz comparações de textos bíblicos, onde os textos mais complexos, mais obscuros, são entendidos à lume dos textos mais claros ou mais fáceis. E é isso que nós vamos fazer aqui. A analogia da fé, ela compara escritura com escritura para tentar extrair ou exaurir o significado mais fidedigno do texto. Em Mateus 24:15, parece um texto obscuro, mas nós vamos fazer aqui uma comparação com uma passagem paralela a Mateus 24:15, que é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, verso de número 20. Veja bem: "Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação." Percebe? O que era obscuro em Mateus 24:15 foi iluminado, esclarecido aqui em Lucas 21:20. O que seria o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que estaria no lugar santo? Seria as tropas e as legiões romanas invadindo Jerusalém. Mas PH, o texto fala em lugar santo, que era uma repartição ali do templo judaico, né? Então era algo específico, seria no lugar santo. Mas, segundo os textos bíblicos, segundo um contexto geral da Escritura, não apenas o lugar santo, uma parte do templo judaico era tido como um lugar santo, mas nós entendemos também que todo o templo era tido como lugar santo. Todo o templo judaico, não apenas uma repartição do templo, como por exemplo o livro dos Salmos, de número 5, verso de número 7. Confira depois. Não apenas isso, não apenas todo o templo é descrito pela Escritura como lugar santo, mas também toda a cidade de Jerusalém é descrita como santa, em textos como segundo Crônicas 36, verso 23, no livro de Esdras 1, verso 2, o livro de Isaías 52, verso 1. Então, não apenas um lugar do templo judaico, mas todo o templo, inclusive toda a cidade de Jerusalém, era descrita como santa.
Logo, esse lugar santo de que falou o profeta Daniel apontava para os romanos invadindo Jerusalém, estando ali no lugar santo. Mas observe também que os romanos invadiram o lugar santo do templo judaico. Segundo consta, eles ali no lugar santo levantaram, ergueram os seus estandartes, suas bandeiras romanas, né? E ali mesmo fizeram cultos aos seus ídolos pagãos, aos seus postes ídolos. Observe a profecia de Daniel, no capítulo 9, verso de número 26. Não vou me deter aqui por uma questão de tempo, mas olha o verso de número 26 de Daniel 9, que é uma conexão com a destruição de Jerusalém. Lá no finalzinho diz assim: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como um dilúvio, ou como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Observe que há uma conexão aqui com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo judaico. O profeta Daniel profetizou que isto haveria de acontecer. E diz o texto que seria, na verdade, como um verdadeiro dilúvio. Isso concorda, por exemplo, com os versos 38, 39, 40 e 41 de Mateus 24, onde o texto diz que como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe que o texto diz que o juízo de Deus que viria seria como um verdadeiro dilúvio. Isso concorda com a profecia de Daniel 9, 26, onde a destruição viria como um dilúvio. E isso tem a ver com o exército romano, que veio como um verdadeiro dilúvio. Segundo consta, o próprio Flávio Joséfo diz que a matança foi tão grande naqueles dias que o sangue das pessoas apagou o fogo de muitas casas, né? Então, era de fato um dilúvio, um mar, uma inundação de sangue. Este dilúvio tem a ver com o julgamento. Os futuristas comparam esse dilúvio que levou a todos com o arrebatamento secreto, né? Com uma ficção e uma coisa da cabeça deles. Mas observe que o texto não fala em hipótese alguma de um dilúvio, como se fosse um arrebatamento secreto. O texto fala de um dilúvio aqui exatamente como um dilúvio de destruição, de julgamento. Quando o texto diz no verso 39, levou a todos, o texto simplesmente quer dizer que levou a todos os ímpios, porque o dilúvio nos dias de Noé levou exatamente todos os ímpios, não a família noélica. A família estava na arca, mas levou somente as pessoas impiedosas. E o que aconteceu em Jerusalém foi exatamente isso. As tropas e as legiões romanas vieram como verdadeiros dilúvios de destruição e os levou a todos. Flávio Joséfo, olha que detalhe interessante, nos informa que nenhum judeu crente foi morto naqueles dias. Todos os judeus saíram e fugiram de Jerusalém porque lembraram-se das palavras de Jesus, que eu vou dar sequência no vídeo próximo. Observe exatamente que tinha a ver com o contexto judaico. Note, mais uma vez, que o abominável da desolação eram as tropas e as legiões romanas que invadiram Jerusalém e portanto, cumpre-se mais uma vez a profecia de Jesus. Ok, meus irmãos, vamos dar sequência.